Honório pergunta a Constança se Regina tem namorado. Constança diz que sim, e é Antônio, o toureiro. Honório revela a Constança que Gonçalo parece muito interessado em Regina, mas que nega isso. Josefina pergunta se Roberta está grávida. Roberta pede que ela não se meta nas suas coisas. Josefina diz que ela está grávida, e isso também é assunto seu. Roberta revela que está grávida sim. Josefina chama ela de estúpida e pergunta como ela pôde engravidar. Roberta pede que a bruxa não a insulte, porque ela é a menos indicada para reclamar, já que teve ela e Renata sem estar casada com seu pai, e por isso ele as abandonou. Josefina dá um tapa em Roberta e diz que a história delas duas são diferentes, e amava o pai dela. Roberta diz que também amava Rafael. Josefina diz que é incrível como ela engravidou, com todos os métodos para evitar uma gravidez. Roberta diz que sua gravidez foi um erro, mas vai se livrar dessa criatura. Josefina diz a Roberta que a traição do pai dela mudou sua vida e se cansou, e elas não mereciam o que ele fez, e Renata também não. Josefina diz que é Renata quem lembra a traição de Roberto, porque ela se parece demais com ele. Renata escuta tudo. Roberta diz à mãe que agora entende porque às vezes ela odeia tanto Renata. Josefina não se opõe na decisão de Roberta de abortar o filho, mas pede que de agora em diante ela faça tudo o que ela pedir. Constança diz a Honório que separar dessa bruxa é o melhor que Gonçalo pode fazer. Honório diz para Constança não comentar isso com ninguém, já que Gonçalo só disse para ele. Em seu quarto, Renata reflete e se lembra dos maus tratos de Josefina com ela quando era criança. E se entristece. Álvaro tem pensamentos ousados com Alzira, enquanto dorme ao lado de Carina. Renata diz à mãe que escutou ela discutindo com Roberta e pergunta se teve algum problema. Josefina ressalta que com Roberta nunca tem problemas. Renata diz que parecia, porque deu para escutar os gritos do pátio. Josefina diz que ela escutou mal. Renata entrega o chá para a mãe e, quando está saindo, observa ela. Regina vai à casa de Inês. Ela presta apoio a Inês pela doença horrível de André. Inês está sofrendo pela doença do filho e tem medo dele morrer. Regina diz à amiga que ela conta com ela para tudo e trouxe informações sobre a leucemia e precisam agir logo. Regina abraça Inês. Renata diz a Adriana que agora que sabe que Jerônimo foi embora para a Espanha, sente um vazio no peito, uma sensação estranha, e nunca imaginou que o amor doía tanto. A Adriana diz que essa é a primeira vez que ela se apaixona e dói a rejeição. A Adriana diz a Renata que Matias procurou ela no hospital para ajudá-lo a convencê-la a ficar com ele. Renata diz a Adriana que não pode amar Matias e gostaria que ele encontrasse uma mulher que o amasse e valorizasse como ela. Antônio vai a uma joalheria. Augusto dá 2 presentes para Renata: flores com uvas frescas e uma caixa com um presente. Augusto pede que ela vá na Baixa Califórnia visitar sua fazenda. Ela promete. Eles comentam sobre a festa das uvas. Ela revela que não está mais namorando. Augusto pede que ela seja sua convidada especial. Gonçalo liga para Regina. Regina diz que está muito melhor e já foi para o centro trabalhar. Ele combina de se verem no seu escritório para ela receber o cheque da doação. Regina diz sozinha que acha que precisa pôr distância com Gonçalo e ele não pode interpretar mal as coisas, porque é um homem proibido para ela. Em pensamento, Antônio quer que a vida mude para ele e Regina. Augusto assina o contrato. Renata deseja boas-vindas a ele nas empresas Monterrúbio. Ele convida ela para almoçarem e ela aceita. Jerônimo está com o quartiço de Renata. Josefina vai com Roberta ao centro de saúde. Roberta diz que não quer ter esse bebê. O doutor diz que terão que fazer alguns exames pré-operatórios antes da cirurgia. Renata sai da empresa e pega seu carro. Alguém persegue ela. É o Jerônimo. Renata fica surpresa ao vê-lo. Ele diz que não foi para a Espanha e não sabe por quê, mas deve ser a mesma razão pela qual ela o procurou no aeroporto. Renata diz a Jerônimo que a presença dele lhe inquieta.
Ele diz que acontece o mesmo com ele e prefere isso do que tê-la longe dele. Jerônimo diz que acha que há uma atração enorme entre eles. Jerônimo convida ela para jantarem. Ele diz que ficou no México por ela e não se interessa por Roberta como mulher. Jerônimo se aproxima de Renata e eles se beijam pela primeira vez. Renata fica mexida. Selena diz a Roberta que não pode acreditar que Josefina levou ela para essa clínica porque a sua mãe teria lhe impedido de se desfazer desse bebê. Roberta fala que Josefina sabe que esse bebê vai desgraçar sua vida e amanhã irá operar. Roberta pede a Selena para ir para a casa dela do interior, para estar 2 dias de repouso, pois na sua casa ninguém pode saber disso. Honório chama a Adriana para almoçar. Ela diz que vai resolver uns documentos. Irá para casa comer com sua mãe. Ela comenta sobre o estado da senhora com Honório e diz que ela está seguindo as indicações do médico direitinho. Honório mostra para Adriana o retrato falado do cara que contrata o helicóptero para o piloto atirar as fotos de Renata. Adriana reconhece o retrato de Diego. Diego diz a Roberta que fez o que podia e agora é a vez dela. Roberta diz que em breve Renata deve terminar com Matias. Os nojentos se divertem, achando que com a reputação de Renata lá embaixo, ninguém irá querer sair ou ficar com ela. Adriana diz a Honório que Diego é um cafajeste prepotente e asqueroso e deve ter feito isso por Renata ter começado a namorar com Matias. Augusto liga para a empresa Monterrubio. A secretária diz que Renata saiu para um almoço de negócios. Jerônimo vai ao escritório de Regina saber como ela está. Regina diz que bem, após o susto que teve. Renata chega ao encontro de Augusto e pede perdão pelo atraso. Ele dá flores para a mocinha e ela agradece. Ele serve uma taça de vinho para ela do que irá exportar para a empresa dela. Ele percebe Renata estressada e diz que gostaria que ela ouvisse como amigo. Jerônimo diz a Regina que decidiu ficar no México porque não pode deixar as coisas de Rafael nas mãos de Isidro e tem que fechar esse assunto pessoalmente. Regina não acredita nele e diz que sabe que ele ficou no México pela Renata. Ele acaba admitindo que foi isso mesmo. Regina quer saber o que ele sente pela Renata. Jerônimo diz que odeia Renata tanto quanto a ama. Matias e Gonçalo saem de uma conferência de negócios. Renata recebe uma ligação de Gonçalo. Ele pergunta como estão todos. Renata diz que tudo em ordem e só sua mãe teve um acidente nas aulas de cozinha. Gonçalo diz a Renata que ele e Matias amam muito ela, apesar de tudo. Renata diz o mesmo. Gonçalo diz que aconteça o que acontecer, seu amor por ela não mudará. Renata diz a Augusto que não conseguiu se apaixonar por Matias, porque chegou uma pessoa no seu caminho que não esperava, e a vida dá surpresas, quando menos esperam. Regina recebe um presente e vê que é um anel mandado por Antônio. Antônio chega e pergunta se Regina aceita um compromisso com ele. Enquanto saboreiam um bolo e um café, Renata e Augusto seguem proseando como bons amigos. Renata manda uma mensagem para Jerônimo, combinando um encontro entre eles. Ele diz que está esperando ela com ansiedade. Em pensamento, Renata diz que vai enfrentar tudo, e se descobrir se o que ela e Jerônimo sentem é amor, terão que enfrentar tudo juntos. Regina diz a Antônio que estão começando a relação agora e não pode aceitar o anel de brilhantes dele. Antônio insiste, mas Regina não está pronta para uma relação tão séria assim. Os trabalhadores trabalham nas plantações de uva. Álvaro passeia perto de Alzira. Ele passa perto dali. Ela segue jogando charme pro esquisito. Alzira pede que Álvaro conserve Matilde e Lázaro trabalhando na Bonita. Álvaro não aceita e ressalta que isso depende de Augusto, e o velho da lancha prefere contratar gente nova para o serviço. Ela o seduz. Antônio pede que Regina conserve aquele anel, porque pertence a ela como seu amor. Muito emocionada, Regina decide aceitar. Ele dá um beijo nela. Josefina abre o cofre e pega uma arma. Em pensamento, ela diz: "Eu falhei na primeira tentativa, Regina, mas cedo ou tarde eu vou me livrar de você." Álvaro chega em casa e surpreende Karina, dizendo que vai continuar com os empregados da Bonita. Karina dá um abraço no Álvaro, cheia de alegria.
Renata e Augusto saem do restaurante. Ele diz que não é homem de muitos amigos, mas quando tem contato com alguém, gosta de se aproximar mais. Renata diz que também sente o mesmo por ele. Eles se divertem rindo juntos. O doutor diz a Inês e Isidro que precisam começar o tratamento com Andrezinho o mais rápido possível. Inês diz que ela e Isidro leram sobre a doença e tem esperanças que o menino sobreviva. O doutor diz que talvez Andrezinho precise de um transplante de medula. Inês diz que ela e Isidro querem fazer o exame para ver se são compatíveis. O doutor diz que antes precisam dizer a verdade ao Andrezinho sobre a doença. Inês chora e não sabe como vai dizer isso para a criança. Jerônimo, perdidamente apaixonado por Renata, se lembra de todos os momentos em que ambos se encontraram em diferentes ocasiões, onde transpareceram seu amor um pelo outro. Josefina liga para o doutor de Roberta. Ele comenta que o eletrocardiograma que Roberta fez mostrou a infecção cardíaca que ela tem. Josefina fica chocada ao saber que Roberta também tem problema no coração, igual Renata, já que ela tinha inventado tudo isso para Roberta ser a menina mais sensível. Preocupada, ela pergunta se a infecção de Roberta é grave, mas o doutor diz que não. Josefina diz sozinha: "Então você também tem essa doença, Roberta?"